O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos para a celebração do domingo e hoje, por coincidência, o dia 6 de agosto é o dia que celebramos a transfiguração do Senhor. Então nós temos nessa festa uma série de elementos para contemplarmos no sentido da espiritualidade. A transfiguração, além da figura, ir além, mas também uma mudança, significa uma mudança. Não se trata só de um evento, de um momento extraordinário para os discípulos ou com Jesus, mas sim um momento de ensinamento e de manifestação e de experiência que aqueles puderam fazer e que nós podemos e devemos também fazer ao longo da nossa vida com Jesus. Transfiguração, e nós também nos transfigurarmos, não no sentido de tornarmos diferente, mas nos tornarmos repletos, plenos do seu amor, do seu espírito, da sua vida. Uma festa que era primeiro do Oriente, depois do Ocidente, vem um pouco mais tarde. Relação também com a festa da exaltação da Santa Cruz, por isso a oração do prefácio fala até que a cruz não fosse um escândalo, mas a cruz, a festa da exaltação da Santa Cruz, plena, a entrega total de Jesus. E também pensarmos e lembrarmos da festa da Epifania. A Epifania, 6 de janeiro, é a manifestação de Jesus como luz das nações, como luz para todas as nações. A transfiguração é a antecipação da glória, mostra a glória de Jesus para que nós possamos também fazermos esta experiência. E o texto do Evangelho de São Mateus também, a gente levar em conta um pouco o que aconteceu um pouquinho antes, para entender, se nós fizéssemos a pergunta, quem é Jesus? Porque Jesus pergunta um pouco antes, quem eu sou? Uns dizem que é Elias ou João Batista ou um dos profetas. E aí
nós temos esse convite de Jesus a 3: Pedro, Tiago e João. Então, algumas ações aqui no Evangelho para a gente pensar. Primeiro, o convite de Jesus a eles. Só 3, mas significa, muitas vezes, a plenitude, a totalidade. Então, quem é Pedro, Tiago e João? Hoje, somos nós. Jesus convida a cada um de nós. E aí, Jesus convida para subir a montanha. Subir a montanha. A montanha é o lugar da manifestação do Senhor, é o lugar do encontro com Deus. E eles então vão subir e vai passar por esta experiência. Subir a montanha e era bom estar com o Mestre. Tanto é que Pedro fala: Senhor, é bom estarmos aqui. Vou fazer 3 tendas para ti, Moisés e Elias. Nem se lembra dele mesmo, mas está maravilhado diante de Jesus, da experiência do encontro com Jesus. Assim sendo, subindo a montanha, eles fazem a experiência. E é uma experiência de fé do coração, transfiguração, olhar além da figura, ou então a metamorfose, a mudança, a mudança da aparência. E aí, o que acontece nessa manifestação, nesta visão, nesta experiência espiritual? Este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado, escutai-o. Então aqui está o centro para nós. Jesus nos convida para subir a montanha com Ele. Jesus nos convida para formarmos a comunidade, estarmos sempre na montanha com Ele. Que a montanha hoje pode ser o momento de oração, a igreja, ou um lugar na sua família que você reza, ou um momento, no Evangelho, e lá nós temos na Terra Santa o chamado Monte Tabor. Que lá no Monte Tabor tem as ruínas de um mosteiro e a igreja chamada a Igreja da Transfiguração. Ali um lugar físico para simbolizar, para lembrar esse momento. Mas o Tabor, ou o monte, a montanha, é a caminhada que nós devemos fazer. O estado de espírito, o encontro nosso com Jesus, ou a experiência, a espiritualidade. E quando nós subimos a montanha, quando nós atendemos o convite de Jesus, quando subimos a montanha com Ele, isto é, estamos caminhando na comunidade, nós recebemos um outro, não um convite, mas um imperativo: escutai-o. Aí vai depender do esforço, do empenho de cada um de nós. O escutar hoje não é só ouvir com os ouvidos físicos, mas é com o ouvido da fé, com o coração, com a entrega, com o sim. Este é o meu Filho amado, no qual pus o meu agrado, escutai-o. Então, a liturgia nos faz o convite hoje para escutar Jesus, colocar em prática o seu ensinamento, as suas palavras, o seu mandamento. E voltam à montanha, vão descer, Não permaneceram lá. E não permanecendo, Jesus vai dizer para ter a normalidade. Não conte a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado. Mas Jesus também dá um encorajamento. Jesus aproxima, tocou neles e disse: levantai-vos, não tenhais medo. Então hoje nós somos convidados a ter essas atitudes. Ouvir o chamado do Senhor, que nos convida a subir com Ele, que nos convida a fazer a experiência, nos convida a caminhar. Caminhando, nós vamos ouvi-lo com o coração, escutai-o.
o imperativo para que cada um de nós possa cumprir. Não ter medo, levantai-vos, não tenha medo, né? Caminhe com o coração transformado, com o coração transfigurado. Então, a transfiguração de Jesus, a antecipação ou manifestação da glória dele para nós, para que nós possamos crer, para que nós possamos acolher, para que nós possamos contemplar, mas sobretudo para que nós possamos escutar e fazer, cumprir, colocar em prática o que ele nos deixou. Jesus manifesta a sua glória. Jesus se revela a eles e a nós. Jesus vem ao nosso encontro todos os dias, se transfigura por nós e quer também que nós nos transfiguremos, nos transformemos, nos convertamos sempre para Ele. Não tenhas medo. Levantai-vos e não tenhais medo. Ele diz àqueles que no momento o contemplaram e diz a nós hoje, para que possamos contemplá-lo, mas caminhar, seguir, professando os seus valores, vivendo os seus ensinamentos, com o nosso coração, com toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo